Earth's magnetic field is the basis for all modern navigation. Strong dipole magnetic field, and that prevents water from being lost from the Earth, also protects us from the deadly radiation. Algo de estranho está acontecendo com o campo magnético da Terra. Ao longo dos últimos 200 anos, ele enfraqueceu gradualmente e deslocou seu polo norte magnético do Ártico canadense para a Sibéria. Entretanto, nas últimas décadas, a lenta migração para o sul acelerou, atingindo velocidades de até 30 milhas a cada ano. Poderíamos estar à beira de uma inversão geomagnética na qual os polos magnéticos norte e sul trocam de papéis? O que está causando a inversão dos polos da Terra? Quais são as ramificações e como pode-se lidar com elas? Neste vídeo entramos no fenômeno da inversão dos polos da Terra, que está causando uma grande preocupação entre muitas pessoas, já que está acontecendo agora mesmo. O campo magnético da Terra é produzido pelo fluxo de ferro derretido no núcleo do planeta, aproximadamente 2.896 quilômetros abaixo de nossos pés. Este líquido superaquecido gera correntes elétricas que provocam a formação de campos eletromagnéticos. Enquanto os princípios que causam a inversão de polos são relativamente desconhecidos, modelos computadorizados de dinâmica planetária demonstram que as inversões ocorrem por si só. Isso é apoiado por observações do campo magnético do Sol, que se inverte a cada 11 anos. Nosso próprio campo magnético se formou há pelo menos 4 bilhões de anos e os polos magnéticos da Terra reverteram inúmeras vezes desde então. O campo magnético foi alterado 10 vezes somente nos 2,6 milhões de anos anteriores, e como o mais recente ocorreu há 780 mil anos, alguns especialistas acreditam que devemos fazer outro. Entretanto, as reversões não são previsíveis nem periódicas. Mas o que é exatamente o campo magnético da Terra e como ele se formou? Talvez você já saiba como um ímã funciona. Bom, imagine uma enorme barra de ímã dentro da Terra que esteja aproximadamente alinhada com o eixo da Terra. Cada extremidade do ímã fica razoavelmente próxima aos polos geográficos norte e sul. Na verdade, há apenas uma diferença de aproximadamente 10 graus. Em cada polo magnético, as linhas do campo magnético invisível da Terra se movem em um loop contínuo fechado e são quase verticais. As linhas de longitude convergem nos polos geográficos norte e sul. O polo norte geográfico fica no Oceano Ártico, enquanto o polo sul geográfico fica na Antártica. Os polos magnéticos, por outro lado, são posicionados onde as linhas magnéticas de atração entram na Terra. O polo norte magnético, comumente conhecido como Dipolo Norte, está atualmente localizado na ilha Ellesmere, no norte do Canadá. Note que dissemos atualmente localizado. Quando você segue uma bússola magnética e ela aponta para o norte, ela está se alinhando com o campo magnético da Terra e apontando para o polo norte magnético em vez do polo norte geográfico, que fica a cerca de 310 milhas ou 500 quilômetros de distância. Outra característica sobre os polos magnéticos da Terra que pode surpreendê-lo é que eles se movem com o tempo e não são fixos. Por exemplo, quando o explorador britânico James Clark Ross encontrou originalmente o polo norte magnético em 1831, ele estava localizado na Península Boothia, no Canadá. Entretanto, o polo norte magnético tem migrado a aproximadamente 25 milhas ou 40 km por ano na direção noroeste desde então. Embora este movimento seja distinto dos polos magnéticos que se deslocam ou trocam de posição, o que é muito mais severo. Então, o que causa o campo magnético da Terra? Como a Terra tem um núcleo de ferro, o campo magnético deve se originar ali, certo? Errado! Com o aumento da temperatura, as propriedades magnéticas dos metais começaram a se degradar. Como o ferro no centro da Terra está sujeito a temperaturas extremamente altas, ele pode não ser responsável pelo campo magnético do planeta. Geodynamo é o que se procura. Isso é essencialmente o que acontece na luz dynamo de uma bicicleta enquanto você pedala. Os ímãs no dínamo começam a girar, criando uma corrente elétrica que auxilia a produção de luz. No entanto, no caso do magnetismo da Terra, ocorre o contrário, pois a rotação de uma corrente elétrica gera um campo magnético. A geração do campo magnético da Terra ocorre nas profundezas do interior da Terra, em uma região conhecida como núcleo externo. A energia convectiva do ferro derretido de movimento lento é transferida para a energia elétrica e magnética. Em um loop de retorno positivo, o campo magnético estimula as correntes elétricas que geram seu próprio campo magnético, o que induz mais correntes elétricas. O campo magnético da Terra é realmente útil, você praticamente deve sua vida a ele.
De fato, uma das razões pelas quais os astronautas que não são devidamente vigiados em Marte perecerão é devido ao campo magnético, ou mais precisamente, a falta de um campo magnético. A magnetosfera ou a bolha magnética protetora que falta em Marte protege os seres humanos na Terra do clima espacial potencialmente perigoso, como os ventos solares. A energia do Sol nos alimenta, mas seus subprodutos são os ventos solares que teriam corroído nossa atmosfera e privado você do ar que respira. A magnetosfera também impede que quantidades substanciais de radiação de partículas sejam emitidas durante eventos de ejeção de massa coronal, CME. Ela também impede que outro material mortal conhecido como raios cósmicos desça sobre nós do espaço profundo. Nossa magnetosfera magnífica repele a energia destrutiva e as aprisiona em zonas conhecidas como as cinturas de radiação Van Allen. Esses cinturões de radiação em forma de donut podem se expandir quando a atividade do Sol aumenta. É claro que, embora a magnetosfera ofereça um serviço importante, ela não é impecável e algumas brechas ocorrem. Tempestades geomagnéticas podem romper a magnetosfera e causar falhas generalizadas de rádio e energia durante os ventos solares espaciais muito fortes ou CMEs maciças. Pode também ameaçar os astronautas e contaminar as naves espaciais terrestres ou que provocam a morte da Terra. Entretanto, o efeito nem sempre é negativo, na verdade, um deles é fascinante. Se ver as luzes do norte, também conhecidas como aurora boreal, ou as luzes do sul, também conhecidas como aurora australis, nenhuma dessas auroras existiria se não existisse o campo magnético da Terra. A perturbação é responsável pelo envio de íons para os polos da Terra, onde eles batem com átomos de oxigênio para produzir os enormes e deslumbrantes mostradores de luz da aurora. Enquanto Marte não tem um campo magnético, outros planetas em nosso sistema solar têm. Embora os cientistas não entendam totalmente os princípios subjacentes, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno têm todos campos magnéticos que são significantemente mais fortes que os da Terra. Vênus tem um núcleo líquido, mas ele não gira o suficiente rápido para gerar um campo magnético. Então, qual é o grande problema da inversão de polos magnéticos? É imaginável? A resposta é sim, e o evento é conhecido como a excursão Lange-Champ. No entanto, você não quer estar presente quando ela ocorre. O evento Lange-Champ é o termo dado a uma perturbação geomagnética que causa o enfraquecimento dos polos magnéticos no norte e no sul do planeta e a inclinação do campo magnético em seu eixo, reduzindo sua força a uma fração do seu valor original. A atração magnética que tipicamente impulsiona o fluxo de partículas solares de alta energia em direção aos polos norte e sul, onde interagem com os gases atmosféricos para iluminar os céus noturnos como as luzes do norte e do sul, foi reduzida. Isso ocorreu há 41 mil anos e o campo magnético levou aproximadamente 1.300 anos para se recuperar. Durante esse tempo, as auroras foram para latitudes quase equatoriais, onde raramente são vistas, e a experiência não foi muito rara. Os cientistas determinaram que o campo diminui o suficiente para que mude a polaridade uma vez a cada 200 mil para 300 mil anos. É possível que o procedimento leve centenas ou até mesmo milhares de anos. Então, como os pesquisadores souberam disso? As moléculas magnéticas que foram retidas em depósitos vulcânicos e outros sedimentos fornecem a peça-chave de informação. Eles podem dizer quando as inversões magnéticas ocorreram no passado, porque as moléculas alinharam com um campo magnético no momento em que foram depositadas, indicando a localização do Polo Norte magnético. Entretanto, o evento Lange-Champ teve consequências de longo alcance para as espécies vivas na época, muito além dos shows de luz de aurora. Um estudo das árvores kauri preservadas do pântano no norte da Nova Zelândia mostrou recentemente as implicações fatais do Lange-Champ há milhares de anos. Os cientistas analisaram as mudanças nos níveis de carbono 14 em seções transversais retiradas dos troncos antigos preservados. O carbono 14 é um isótopo de carbono radioativo que pode ser utilizado para investigar materiais antigos. O que eles fizeram é monitorar as variações nos níveis de carbono 14 durante um período de tempo que inclui a inversão do Lange-Champ. Durante o Lange-Champ, quando o campo magnético estava se desvanecendo, sua investigação revelou maiores quantidades de carbono radioativo na atmosfera. Assim, basicamente, sua descoberta foi que quantidades elevadas de carbono 14 correspondiam exatamente aos registros de horríveis mudanças climáticas e biológicas globais. Por exemplo, nessa época, a megafauna na Austrália começou a declinar para a extinção e os neandertais da Europa estavam se extinguindo. Sua extinção pode ter sido acelerada por eventos relacionados ao clima em seus ambientes. De acordo com a modelagem climática computadorizada, um campo magnético fraco, tão pouco quanto uma redução de 6% em sua intensidade típica, pode criar mudanças climáticas severas.
prejudicando fortemente a camada de ozônio, deixando entrar os raios UV e mudando a forma como a atmosfera da Terra absorve a energia do Sol. Pesquisas posteriores revelam que este período coincide com uma transição na arte das cavernas do Homo sapiens. Níveis UV mais altos podem ter levado nossos antepassados a cavernas para escapar da dura luz do Sol. Com muito tempo livre em suas cavernas, eles começaram a desenhar e pintar nas paredes delas. Então, quando vai acontecer a próxima inversão do polo magnético? Os cientistas estão de olho em sinais como o Polo Norte, que atualmente viaja através do Mar de Bering, e o campo magnético enfraquecendo em cerca de 10% nos últimos 170 anos, o que sugere que outra inversão está mais próxima do que pensávamos. A virada ocorreu pelo menos 171 vezes nos últimos 71 milhões de anos, portanto, uma outra inversão pode ocorrer a qualquer momento. É por isso que eles estão correndo para descobrir mais sobre o fenômeno e como podemos lidar com ele em nível mundial. Então, o que aconteceria hoje se os polos magnéticos da Terra se invertessem? Uma das consequências mais notáveis e desconfortáveis seria o aumento do número de casos de câncer. Se lembra como mencionamos que o campo magnético da Terra nos protege das partículas energéticas solares e dos raios cósmicos? Ambos podem produzir anormalidades genéticas que levam a um enfraquecimento ou perda temporária do campo magnético antes de uma reversão permanente, o que poderia aumentar as taxas de câncer. Se a inversão fosse precedida por longos períodos de comportamento magnético instável, o perigo para a vida aumentaria. Outra consequência são os satélites, que já estão demonstrando um efeito de diminuição do campo magnético enquanto em órbita. Já existe uma região da Terra onde o campo magnético é aproximadamente 3 vezes menor do que perto dos polos. Esta localização no Oceano Atlântico entre a América do Sul e a África é conhecida como a Anomalia do Atlântico Sul, ou SAA. Eles afirmam que os satélites nesta vizinhança são propensos a avarias eletrônicas. O SAA foi encontrado por cientistas nos anos 50 e desde então reduziu sua força em mais de 6% ao mesmo tempo em que se aproximava do Ocidente. Embora não sejam necessárias pesquisas adicionais, o SAA demonstra como um campo magnético fraco pode impactar os satélites, já que múltiplas naves espaciais relataram problemas técnicos ao sobrevoar esta região. Como os modelos mostraram características no SAA se espalhando globalmente, o SAA serve como cobaia para explorar como seria hoje um polo magnético invertido. Qualquer coisa que afete nossos satélites terá um impacto significativo sobre nós. Isso implica que nossa rede elétrica pode estar comprometida, o que pode levar à perda de aparelhos eletrônicos, incluindo eletrodomésticos e equipamentos sem fio. A questão é que desenvolvemos nossa infraestrutura-chave durante um período em que o campo magnético da Terra era relativamente forte e estável, sem levar em conta eventos como a inversão do polo magnético. Como resultado, mesmo pequenas mudanças podem devastar a delicada arquitetura que desenvolvemos. Como resultado, você pode dizer adeus à maioria das coisas que você tem e nunca parou para valorizar. Sem internet, mídia social, YouTube, telefone, GPS, transmissões ao vivo, previsões meteorológicas, monitoramento ambiental ou comunicação. De acordo com especialistas, você não teria nem mesmo eletricidade para alimentar a sua casa. Até mesmo a bússola mais básica te decepcionaria, pois apontaria na direção errada. Fala pra gente o que você pensa sobre a inversão do polo magnético da Terra nos comentários.